Então, a partir desse momento, estou gravando aqui o nosso workshop. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos aqui com o nosso palestrante. Eu vou agora já me tornar íntimo aqui do Gilberto Strafati Neto, vou chamar ele de Giba, como ele tem colocado ali nas redes sociais, no LinkedIn. Para ajudar aqui nesse momento, vou compartilhar com vocês a nossa agenda. Tá? Então, nesse momento, dia 22 de outubro, estamos dando início a mais um workshop, hoje com o tema Multiverso Lean, a aplicação do Lean de maneira inovadora. E o nosso palestrante convidado vai bater um bate-papo com a gente, falar um pouco aí sobre o livro recém-lançado, o segundo, depois tu me corrige, tá, Giba? Se é o segundo, eu tenho certeza que pelo menos são 2 livros, eu sei disso porque tem lá o The Mike Canvas, que é um livro que utilizo até hoje, né? E agora com o Multiverso Lean. Já já chamo o Giba para participar aqui com a gente. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vou me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Eu sou o Alan Neto, sou o Master Black Belt Lean Six Sigma, acreditado internacionalmente pelo The Council for Six Sigma Certification. Sou especializado em Lean, como eu disse, em Six Sigma, pós-graduado aí em engenharia de produção, engenharia da qualidade, passagens aí pela Ford Divisão Troller aqui no estado do Ceará, onde passei 19 anos em diferentes áreas, engenharia, qualidade, na área de desenvolvimento de produto, né? Foram 19 anos onde pude permear em várias áreas dentro da indústria automotiva. Passei pela Gerdau como coordenador de melhoria da qualidade, tecnologia de processos e produtos, e atualmente faço parte do time da Aeres Energy, a maior fabricante de pás eólicas do Brasil, como coordenador de melhoria contínua. Também leciono no Grupo IREP, onde sou diretor sócio consultor, para a formação de belts, white belts, yellow belts, green belts e black belts, e na Unifor e na FONOL, onde leciono nos cursos de pós-graduação. Mas, como eu sempre digo, a gente veio aqui para falar, né, do nosso workshop. Então, rapidamente falar também aqui sobre a nossa agenda. Teremos logo mais a apresentação do Gilberto, irei apresentá-lo. O Gilberto falará aí sobre o Multiverso Lean, a aplicação do Lean de maneira inovadora. Depois abriremos aí para alguns debates. Utilizem o chat desde já para deixar suas perguntas, né, para fazer aquela interação aqui com a gente. Mais ou menos ali por volta de 20 horas e 30 minutos, liberaremos aí a senha para o sorteio de 2 livros. Um dos livros é o livro do mestre Haroldo Ribeiro, o livro 5S, Guia de Implementação do 5S, e o outro livro é o Multiverso Lean, do Gilberto. Depois de cadastrar a senha, faremos o sorteio e depois iremos para os agradecimentos finais. Falando agora um pouco sobre o nosso convidado de hoje, o Gilberto. Gilberto, atualmente, ele é vice-presidente de estratégia e operações do CETEC, é o responsável pelas áreas de excelência operacional, inovação e metodologias ágeis, é engenheiro mecânico pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, especialista em análise de desempenho de empresas pela FGV, mestrando em engenharia pelo Instituto de Pesquisa Tecnológico IPT, Master Black Belt pelo CETEC Consulting Group e pelo Six Sigma, o S lá de Toronto, também é certificado em Six Sigma Black Belt pela American Society for Quality, a ASCII, e é também certificado em Scrum Master, né, pela Aliança e facilitador certificado pela Lego Serious Play. Passagens como professor pela Live University, pela Universidade de São Camilo, pela UNID, IPOG, e também pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Passagem como Master Black Belt pela Coca-Cola, Naturg e pela Faxcom. Gilberto, muito prazer em ter você aqui com a gente no nosso workshop. Saiba, né, que eu sou um admirador seu aí já há pelo menos uns 5 anos, quando eu mantive o primeiro contato. Antes de vocês entrarem aqui, turma, estava batendo um papo rápido com o Gilberto. Disse, poxa, Alan, né, já faz um tempo que a gente vem mantendo contato ali no LinkedIn. Eu sempre digo o seguinte, Gilberto, use o LinkedIn não só
né, para aprender, divulgar conhecimento, mas também para fazer network. E foi através do LinkedIn que eu fiz esse primeiro contato com o Gilberto, e foi lá que eu conheci, né, o livro The Mike Canvas, que utilizo até hoje nas minhas formações de White Belt, Yellow Belt, também nos cursos de pós-graduação, como uma forma de a gente fazer apresentações mais ágeis, mais objetivas, principalmente quando essas apresentações são, né, a nível gerenciais, para nível de diretoria, tá? Então, Gilberto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito de pronto atendimento aí o convite da gente, de estar aqui com a gente nesse nosso workshop. Seja muito bem-vindo. E agora, o palco aqui, a sala é toda tua, né, para tu explorar um pouco aí do Multiverso Lean através do teu livro. Fala aí alguma coisa, né, que eu esqueci na tua apresentação, comenta aí um pouco mais aí, um pouco sobre o teu histórico. E agora é contigo, meu amigo. Alan, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz da gente conseguir fazer com que essas conexões virtuais, mesmo ainda remotas, se tornem cada vez mais reais. A gente tem um ecossistema de pessoas que a gente admira, com certeza você é uma dessas pessoas, e por mais que a gente troque contatos de forma indireta, a gente consegue perceber pelo tom, pela forma, pela mobilização, que pensam mais ou menos parecido com a gente, mas às vezes a gente não tem a possibilidade de trocar ideia, de conversar, enfim. Então, com certeza, quando você vier para São Paulo, a gente vai tomar um café, e quando eu for também ao Nordeste, a gente vai tomar, não um café, a gente vai tomar uma caipirinha, porque a temperatura merece. Mas obrigado pela apresentação. De fato, hoje eu tenho a honra e o privilégio de ser vice-presidente do CETEC Consulting Group. A CETEC esse ano está completando 30 anos. Nós somos referência em Seis Sigma Excelência Operacional. Somos uma consultoria de gestão estratégica que, ao longo dos 30 anos, aí vem entregando resultados da ordem de 4 bilhões de reais. A gente já capacitou mais de 350 mil colaboradores e a gente apoia aí as maiores empresas do Brasil e algumas empresas fora do Brasil também na sua jornada de excelência operacional, agilidade e inovação. Nosso objetivo é transformar as empresas para que elas entreguem melhor resultado e transformar as pessoas para que elas entreguem também melhor resultado, né? A gente acredita nisso. E, novamente, obrigado aqui pelo espaço. Quando a gente conversou, a gente estava no momento de lançamento do livro Multiverso Lean. E aí, na nossa conversa, eu falei, poxa, por que a gente não fala um pouquinho sobre o que é o livro e o que ele se propõe a fazer, né? No final, a gente vai ter o sorteio do livro, né? Eu acho que Isso vai mesmo. ser muito bacana. O livro, ele foi lançado na versão impressa. No próximo mês ele já vai estar disponível na Amazon. Aí depois eu passo o link para vocês, para o pessoal poder adquirir. Só comentando rapidamente da minha trajetória, nos últimos 18 anos eu venho trabalhando não vai oferecer o transporte gratuito Só um no instantinho, dia Gilberto. foi Só para eu colocar aqui todo mundo no tem silencioso, tá? gratuito. E sempre lembrando, E aí, tu pode abrir o teu microfone de novo, Gilberto, por favor, que tá desligado, tá? foi legal. Pronto, obrigado. Então, só me apresentando muito rapidamente para o pessoal, né? Gilberto, Giba, nas redes sociais eu tenho bastante atividade, principalmente no LinkedIn, um pouco no Instagram. Então podem se conectar, estou super à disposição. Trabalho com excelência operacional e atuo em consultoria nos últimos 18 anos. Então, o meu papel é ajudar as empresas a implementarem os seus programas de melhoria contínua, os seus programas de inovação, agilidade e transformação digital também. Nos últimos 5 anos, eu fiquei responsável pela operação de tecnologia do grupo. Então, foi uma experiência muito interessante. A gente desenvolveu uma empresa do zero, exatamente durante a pandemia. E essa passagem dentro dessa vertical de transformação digital, hoje a gente vendeu essa operação, volto para a CETEC com essa bagagem também de fazer várias conexões. Você tinha perguntado primeiro, né, quantos livros que eu escrevi. Com o The Mike Canvas, são 4. São dois de, são dois de automação, o Multiverso Lean e o The Mike Canvas. Então, esse é o quarto livro e estou escrevendo o Legal. quinto agora.
cena dos próximos capítulos, espero lançar esse próximo livro no ano que vem. Qual a ideia do multiverso Lean? Acho que a gente pode começar por aqui, aí eu queria depois mergulhar em um universo, eu preparei um material de um universo específico que eu acho que faz sentido e é um desafio para nós líderes de melhoria contínua, líderes de qualidade, líderes de processo, independente se trabalha mais com Lean, Six Sigma, né? O time de melhoria contínua, acho que a gente vai ter desafios muito comuns. Uhum. O livro eu não escrevi sozinho, né? Escrevemos eu, Gilberto, o Luiz, que é o nosso head de agilidade, responsável também pela célula de indústria, e o Márcio Abraham, que é o nosso CEO. A gente, em vários papos de café, vínhamos discutindo como que o Lean tem sido aplicado em diferentes contextos e o que isso significa. A gente tem Lean tudo, né? Tem na própria Toyota, né? Tem o Lean 3P, tem o Lean Innovation, tem o Lean Agile, tem o Lean Six Sigma, tem o Lean Raiz, tem Lean Change Management, você tem Lean Product Management, você tem o Lean virou um grande adjetivo, né? E a gente estava pensando muito sobre por que isso está acontecendo e se faz sentido. E tem um olhar de adaptação e da gente aplicar o Lean em diferentes ambientes, porque, novamente, não sei se todos sabem, né? Hoje 80%, mais de 70% do PIB brasileiro já é de serviços. Então a gente tem uma redução da indústria, né? E a gente cada vez mais atua em um ambiente de processos transacionais e cada vez mais a gente trabalha com empresas, sejam nativas digitais ou não, com transformação digital. Então, o que que significa essa evolução do Lean, né? Então, tem esse aspecto de, ok, como que o Lean resolve problemas novos? Porque quando ele foi pegando a história do Lean lá atrás, derivação do Toyota Production System, depois o Womack descreveu o Lean já um pouco americanizado, né? O que que mudou de lá para cá? Então tem esse aspecto que é positivo da adaptação para resolver problemas novos. E a gente tinha uma preocupação: será que a gente está perdendo a essência do Lean? Né? Então nesse livro, o que que a gente fez? Né? Uma viagem. A gente tem uma viagem dentro desses multiversos e o nosso personagem, que é o professor Rogério Esteves, ele navega dentro desses universos, ele conversa com as pessoas, ele lê artigos, é um livro super dinâmico, e ele é um professor especialista em Lean, Lean Raiz, e ele vai fazendo perguntas para os especialistas do futuro. Ele ficou congelado por 30 anos, e ele navega dentro desse universo, conversando com esses especialistas para entender o que que mudou, né? E a conclusão que a gente chega é que é possível adaptar sem perder a essência, né? Não necessariamente tudo aquilo que é novo não cabe. A gente vê muitas das discussões nas redes sociais, Alan, e para todo o time aqui, que a polêmica vende. Então a gente vê muitos conteúdos do tipo Six Sigma não funciona, Lean Six Sigma é invenção, o que funciona é o Lean raiz, Lean Agile, na verdade, o Scrum é o Lean gestão de projeto. O Kanban da agilidade foi roubado do Kanban do Toyota Production System. Sinceramente, são umas discussões muito bobas. São discussões muito buscando os extremos para criar relevância, né? Porque, na verdade, a gente existe como líderes de excelência operacional, líderes de qualidade, para resolver problemas. E, eventualmente, o contexto importa, né? Nem todo mundo... Você, na Aeres, tem desafios que na Ford você não tinha, né? Eu tenho desafios hoje que a gente não tinha e a gente vai adaptando. E por mais que o Lean, como conceito de filosofia de gestão, ele seja bem abrangente, nem tudo que foi descrito por Taishi Ono, Sakishi Toyoda, depois por Shigeo Shingo, e né, por aí vai, Womack, Deming, ainda numa olhar de Total Quality Management, não tinha todas essas particularidades de mass, de Big Data, né, de mundo conectado. Claro que você precisa adaptar, porque aqueles problemas não existiam e os problemas eles não estavam
as soluções não estavam configuradas para aqueles problemas. Claro que quando eu penso numa filosofia de gestão ampla, definir o que é valor na perspectiva do cliente, né? Definir claramente qual é a cadeia de valor, eliminar desperdícios, busca da perfeição. Quando a gente olha a 20 mil pés, tudo está no Lean. Mas quando a gente vai descer para a realidade material, que é entregar o resultado, muita coisa muda. Tudo bem? O que significa perfeição no passado é diferente do que significa perfeição hoje. O que a gente tem do ponto de vista de amostragem no passado, que era muito mais relevante, hoje a gente trabalha com bases muito mais censitárias. Então, quando a gente vai no micro dos projetos, a realidade material mudou, né? Então, é natural que a gente adapte os modelos, né? Com inteligência, entendendo as origens, particularizando, mas com todo o cuidado de não desviar daquilo que é a proposta, né? Então, assim, um ponto de atenção para o time, a gente faz essa provocação aqui no livro, cuidado com os metodocratas. Eu escrevi um artigo, né, um capítulo do livro que chama Cuidado com os metodocratas e com os metodoristas. O metodocrata é o burocrata do método, né? Ou seja, ele não enxerga o contexto entre o mapa e o terreno, ele fica só com o mapa, né? Ele não considera as particularidades. E o metodorista, ele é o terrorista do método. Olha, se você não fizer o quinto porquê dos 5 porquês, né, Demi vai puxar seu pé à noite, né? Se você não colocar os 6 M's no Ishikawa, Kaori Ishikawa, né, vai vir assustar o seu sonho. Isso é muito infantil, né? Acho que se você tem competência, se você tem entendimento do contexto, é natural que a gente adapte, Uhum. tudo bem? Porque a essência do Lean é ser leve é ser adaptável, com inteligência, né? Então, cuidado quando você vê esse discurso de nossa, eu conheço os textos fundamentais escritos na pedra e aqui está o Evangelho Apócrifo do Lean. Se você não conhece esse texto, se você não lê o anexo 3 da carta do Taishi Ono para o Deming, você não sabe o que é Lean. Cuidado com esse papo. Assim, é um excesso que não cria valor, tá? Uhum. Então, Ô, o nosso ô, olhar, por favor, ô, Giba, tu me permite de vez em quando fazer aqui por favor, algumas, um né? papo. Boa, boa. Me trouxe aqui a memória, né? Uma frase que eu costumo usar muito, né? Que às vezes a gente fica tão preso às ferramentas e aos métodos que é como se eu vivesse amando, né, as ferramentas e os métodos, quando na verdade eu deveria amar os resultados, né? O método e a ferramenta, ela é o meio pelo qual a gente vai chegar ali nos resultados, né? Eu acho que seria talvez um pouco nesse sentido, né? Eu talvez deveria ali me apaixonar pelas ferramentas, pelos métodos, mas usar na medida certa e adaptar ele na hora que a gente precisa para o estado atual, né? Acho que seria talvez um pouco disso essa leitura, né? Com certeza. E assim, claro, existe um limite da adaptação que é falta de conhecimento e falta de apropriação. Então, a gente precisa separar o que é as pessoas estão fazendo errado o uso dos métodos. E existe isso, existe falta de conhecimento, conhecimento muito raso, uma aplicação fora de contexto, falta de competência, vivência e experiência. Mas existe um outro aspecto que é uma adaptação legítima para resolver um problema que é muito particular. Quando a gente usa o modelo, a matriz de Stacey, né? A matriz de Stacey ela descreve em que ambiente que a gente está inserido, né? Se eu tenho um problema que eu já vivi, que é um problema simples, se eu tenho um problema que tem algumas particularidades e eu não consigo acessar melhores práticas, que é um problema complicado, e eventualmente você tem um problema complexo, que você está na fronteira do conhecimento. Quando você está tratando de problemas complicados e complexos, não tem bibliografia, não tem referência, ninguém passou naquele terreno. É um processo iterativo incremental. Então, os próprios métodos serão testados, né? Então, novamente, eu não estou dizendo que não existem falhas de aplicação metodológica e que existe muita gente aplicando métodos de forma superficial. Contudo,
a adaptação ela é uma falsa dicotomia, né? Você pode adaptar de forma inteligente, né? E novamente, né? Quando a gente começou, Alan, e você viveu isso, né? Quando na Ford, numa essência de indústria, quando você vai para a Aeres, que tem muito mais processos transacionais, por mais que seja também uma indústria, são processos completamente diferentes. Você vai explicar os 8 desperdícios, você tem que fazer um depara. Uhum. O Taishi Ono, Sakishi Toyoda, o próprio Omag, quando eles estavam conceituando todos esses temas, eles não estavam preocupados com o nosso problema. Eles estavam olhando o cenário específico, né? A GM com a Toyota na parceria, desenvolvendo um modelo para a indústria muito específico do Total Quality Management. É bom que a gente conheça a história para entender o cerne das discussões. Mas com certeza, por exemplo, né, nesse livro eu proponho o nono desperdício do Lean, né, que é a subutilização dos dados disponíveis. Obviamente, de uma maneira simplificada, você poderia falar, eu já tenho subutilização de recursos como desperdício, né? E eu tenho o excesso, né, como um outro desperdício. Mas é tão particular a subutilização dos dados disponíveis que vocês vão entender do que eu estou falando. Quem aqui trabalha na indústria que tem um MES e não consegue extrair dados do MES? Então, você tem tempo de processamento, armazenamento, você tem consumo de energia para manter esses servidores, seja na nuvem, sejam locais, e a gente não está conseguindo gerar valor desses dados. E aí você tem que colocar uma pessoa com uma planilha do lado do pé da máquina para fazer extração, porque o contrato com o fornecedor na máquina não prevê que você consegue extrair os dados integrados do CLP. É um problema muito específico dos dias atuais, que ele é tão importante que, na minha visão, cabe uma tipificação específica de um desperdício. O que isso significa? Olha, preste atenção nisso. Novamente, obviamente, os 8 desperdícios contemplam esse desperdício que eu estou citando. Mas quando no livro a gente propõe o nono desperdício, qual que é a provocação? Prestem atenção nisso, porque eventualmente vocês não estão enxergando que a gente continua fazendo análise amostral sobre dados que a gente poderia estar fazendo análise censitária. Quanto dos planos de coleta de dados que a gente precisa para resolver os problemas no dia a dia, a gente poderia estar coletando em tempo real através de bancos de dados integrados? Um monte. Por que a gente não consegue? Por N razões. É um desperdício que a gente tem que ter um olhar específico, que é diferente do excesso, que é diferente da superprodução, que é diferente da espera. Então, basta ter um pouco de inteligência para entender que quando a gente está propondo coisas novas, não significa que a gente não conhece a base. Significa que a gente entende que a gente precisa trazer o conceito original para um novo. Não sei se faz sentido para você, ela, se você já viveu esses desafios aí de MES e de coleta de dados de banco de dados, Total. que a gente faz tudo em papel de pão. Não, faz total. Às vezes você tem ali, como você bem disse aí, né, equipamentos que geram para ti todas as informações e você não consegue extrair essas informações e você é obrigado a botar uma carta de controle para poder ficar ali tentando ver o controle estatístico do processo através de amostragem, né? Quando seria muito mais fácil você fazer uma, por exemplo, previsibilidade com uma quantidade maior de dados, né? Que é o que a gente tem tentado fazer hoje com a inteligência artificial, com uma série de outras tecnologias que estão agora disponíveis para a gente. Então, para mim, faz Exatamente. muito sentido isso que tu está trazendo, tá? O livro a gente trata, e eu convido depois a leitura e a crítica, a gente trata de alguns universos, tá? E aqui eu preparei para a gente falar de um específico, que é a digitalização do universo tradicional do Lean, tá? Um universo que a gente traz é o universo do Lean Six Sigma, né? Continua sendo relevante. O que é o Lean Six Sigma? Por que faz sentido eu juntar a filosofia de gestão do Lean com um método para redução de variabilidade com alta base estatística, né, quantitativa? Depois a gente fala sobre agilidade, que é um outro universo do Lean, né, porque em essência a agilidade bebe na fonte do Lean quando a gente fala dos métodos leves. Depois tem o terceiro universo que é o Lean Digital. Como que a gente utiliza as práticas Lean para construção de produtos digitais, né? E aí a gente fala do Lean Innovation e Lean Change Management, ou seja, inovação e gestão da mudança.
o Lean ele é um adjetivo para tudo, porque o Lean significa pensar simples. Então, eu posso escrever um livro de forma Lean, eu posso fazer gestão de mudança da forma Lean, eu posso desenvolver um produto de forma Lean, e basicamente o que a gente está querendo dizer é pense de forma simples, pense de maneira iterativa e incremental, elimine ao máximo desperdícios e enxergue o valor que você está criando. E às vezes os métodos, eles ficam tão pesados que é importante ter esse Lean Change Management, né? É importante ter o Lean Agile, é importante ter o Lean Innovation, né? Uma inovação de uma forma Lean. O que que significa, né? Eu quero criar valor, né? Inovação de uma forma mais enxuta, de uma forma mais leve, de uma forma mais iterativa. Então eu separei aqui, ela, se você me permitir compartilhar a tela, Uhum. um pouco das reflexões da digitalização do Lean. Faz sentido? Sim, sim. Deixa eu projetar aqui. Tá aparecendo? Não, ainda não. Vê Você se tá com duas apareceu. telas? Não. Vê se apareceu agora. Não, ainda não. Você deu share e... Ah, acho que o Giba caiu, pessoal. Só um instantinho. Deixa eu conectar aqui com ele. Só um instantinho, turma. Deixa eu conectar aqui com o Giba de novo. Boa noite, Haroldo. Mestre Haroldo Ribeiro com a gente aí mais uma vez. Turma, estamos com 38 Vol- pessoas conectadas. Eu acho que Voltei. o Giba caiu. Eu Já voltei. estou entrando. Opa, tá voltando ele aí. Ótimo, Voltou. voltei. Giba, você tem que dar o share aí, né? Na parte. Não sei se você está vendo o E share screen. deixa eu compartilhar aqui a tela. Foi? Não, não, não tá vindo. Quando você manda compartilhar, aparece as telas para compartilhar? Agora tá Vê vindo. se pode. Ótimo. Então, deixa eu apresentar aqui. Apareceu para vocês? Tá, só que você tá compartilhando, Giba. Pronto, você tem que botar agora, tu tá compartilhando, tipo, a tua agenda. Sim, é que E-mails. o arquivo ele fechou aqui. Deixa eu só abrir aqui. Rapidinho a gente volta. Espera só um minutinho, tá aqui. Esse aqui, pronto. O que que eu preparei aqui, Alan e pessoal, é falar um pouquinho sobre a transformação digital para as equipes de melhoria contínua, que é uma evolução do universo Lean, Lean Six Sigma. Eu não sei se vocês têm se deparado com essa discussão sobre o uso de ferramentas cada vez mais elaboradas. A gente passou pela revolução do Minitab, que a gente entende que foi a primeira onda de transformação digital da melhoria contínua. A gente não pode subestimar o que o Minitab permitiu, né, em termos de entrega de valor, né, de democratizar a estatística. Hoje a gente tem vários softwares, né? A gente tem Action, a gente tem QO Macro, a gente tem, enfim, dá para fazer com Python, mas hoje a gente está passando por uma nova revolução dessa transformação das práticas Joy.
E eu queria comentar aqui com vocês um ponto que eu acho que é importante, que é o contexto da melhoria contínua. Às vezes a gente não faz essa pergunta, né? A melhoria contínua está bem? O que vocês acham? Queria abrir aqui para a pergunta. Ô, As áreas de melhoria contínua estão relevantes, saudáveis, entregando valor, tem patrocínio, está crescendo? acho que isso vai muito, Giba, né, da forma como a empresa entende o que é valor para o cliente, né? Eu acho que no momento que a empresa identifica que valor para o cliente é entregar, seja um produto ou um serviço, né, sempre da melhor forma possível que atenda ali às suas necessidades, ela entende que existe valor nas áreas de excelência operacional, de melhoria contínua. E aí, né, aquela célebre, né, lógica de que qualquer processo, né, numa mudança cultural de implementação, seja através do Lean ou de qualquer outro tipo, né, de sistema de gestão, se não houver um patrocínio genuíno, né, da alta administração, das empresas, a área de melhoria contínua, de uma forma geral, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Então, talvez, se eu pudesse complementar, eu diria que a gente ainda tem pouca, poucas oportunidades dentro da grande maioria das empresas aqui do Brasil, né, de, é, de atuar genuinamente, né, com a excelência operacional, a melhoria contínua dentro das empresas. Quando a empresa ela tem uma alta administração que entende, né, essa importância, aí talvez a gente tenha uma situação diferente. Não sei se fez sentido e se te ajudei. Sim, sim, sim. É um desafio que a gente tem vivido, Alan e time. Eu vejo muito, desculpa falar, Gilberto e Alan, que a área de melhoria contínua, quem está falando aqui é o Alexandre, Tudo bem, Ale? você deu espaço aí para a gente falar, Por mas favor. dentro dos desafios que eu vivencio, né, eu às vezes me deparo com áreas de melhoria contínua que são vistas apenas como as solucionadoras de problemas. Então, é o famoso tapa-buraco, o corpo Isso. de bombeiro, é sempre nesse nível. Então, eu vejo que a área de melhoria contínua tem muito a ganhar com as práticas do Lean, independente se é raiz, se é atual, mas eu vejo muito nessa forma, assim, as empresas ainda dão pouca atenção para a sua área de melhoria contínua por ser É. visto como um corpo de bombeiros, vai ali para apagar incêndio. Eu vou mostrar aqui um pouco dos resultados que a gente tem entregue em alguns projetos, tá? Ale, Alan e todo o time. A gente continua relevante, a gente continua entregando valor. A questão é que, eventualmente, a gente não consegue demonstrar isso de maneira eficaz e a gente sofre de muito impacto de mudanças da alta direção. O principal fator que faz com que uma iniciativa de excelência operacional se perca, seja ela mais melhoria contínua, mais indústria, mais back-office, mais Seis Sigma, mais projetizada, mais filosofia, não importa. É a perda da constância de propósito. E o que a gente sabe é que, eventualmente, novas diretorias e mudanças no C-level fazem com que a gente perca patrocínio e definam diretrizes que, eventualmente, não conversam com um método específico, né? Então, o que a gente tem visto é mais ou menos esse gráfico aqui, né? A gente precisa melhorar processos com profundidade de análise mais rápido. Faz isso rápido. Demonstrando um resultado tangível. Então, você tem que entregar resultado com zero investimento. Então, não tem business case de projeto. Não tem orçamento para projeto. É zero. Você, nesse processo de melhoria, tem que desenvolver as pessoas, porque a gente precisa desenvolver as pessoas, mas também com zero investimento. De forma totalmente inovadora, disruptiva, com zero investimento. Então, o que a gente tem percebido com as áreas de excelência operacional é que a gente tem sido pressionado por uma entrega de resultado e as áreas de melhoria contínua, qualidade, têm se fundido com o time de processos, escritório de projetos. Algumas iniciativas têm ido parar dentro do RH como só T&D, que tem o seu papel.
mas a gente vê as áreas de melhoria contínua e qualidade diminuindo, diminuindo. Então, como que a gente faz para ocupar mais espaço com menos custo? Como é que a gente faz para ser mais efetivo? E o que que a gente não está entregando de valor que a gente não está demonstrando que a gente é relevante? É uma provocação, tá, pessoal? Ou seja, área que não cresce, morre. Área que não cresce, morre. Se você não está ocupando mais espaço, se você não tem mais orçamento, se você não está tomando cadeiras relevantes, um coordenador de melhoria contínua deveria virar gerente de melhoria contínua. E um gerente de melhoria contínua deveria virar um diretor de transformação do negócio. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, porque entregar qualidade é fundamental. Todas as empresas têm problemas infinitos. E a qualidade está perdendo espaço na discussão da mesa. Foi ocupada por Customer Experience, por NPS, por outros temas que conversam com a qualidade, mas a qualidade da entrega e os desafios que a gente tem em termos de retrabalho, defeitos, enfim, se tornaram menos relevantes. Seja porque eventualmente pegaram uma pecha de sistema de gestão da qualidade. Ah, qualidade é esse negócio do SGI, qualidade é esse negócio da ISO 9000, ou, como foi bem colocado pelo Alê, não, esse aqui é o time que resolve problemas quando a gente não quer colocar dinheiro na mesa. Então, vocês são os tapa-buraco. A minha provocação aqui, pessoal, é a gente precisa se tornar relevante novamente. Porque em vários momentos, as iniciativas de qualidade, excelência operacional, melhoria contínua foram relevantes e continuam sendo relevantes. A questão é que, eventualmente, a gente perdeu a constância de propósito, a gente perdeu o patrocínio, a gente perdeu tração e a capacidade de demonstrar resultado. Faz sentido, pessoal? Ou é muito provocador? O livro vai nessa linha, tá? Isso aqui é um capítulo do livro. Uhum. Faz sentido para vocês ou a gente tem uma visão míope do que Não, está acho acontecendo? que faz total sentido, tá, o Giba? E eu acho que é Muito bom. muito por essa linha mesmo, né? E eu também concordo com o que o Alexandre trouxe, né? Geralmente você tem um enxugamento, né, dos investimentos que são necessários para que você alcance muitas das vezes resultados diferentes e fica as áreas de melhoria contínua de uma forma geral é, trabalhando ali para apagar incêndio, muitas vezes sem pensar sobre o futuro, né? Porque ainda muito ligado à necessidade ali de resolver um problema imediato. É aquela brincadeira, né, Alan? Quando que precisa melhorar? Nunca. Porque quando tá bom não precisa e quando tá ruim não dá tempo. Verdade. A Ô, gente Giba, fica deixa eu só te preso. fazer uma pergunta. A tua câmera tá desligada, tá? Ah, eu pensei que você estava com a câmera aberta. Espera só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui, perdão. Pensei que vocês estavam me vendo. Ah, agora sim eu tô aqui. Voltando aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender o que é transformação digital e como a gente de melhoria contínua, qualidade, processos, deveria se beneficiar mais da transformação digital. Transformação digital é um movimento onde uma empresa sai de uma base analógica para digital. E a tecnologia passa a ser core, passa a ser central nas cadeias de valor. No passado, as áreas de tecnologia eram áreas de suporte, eram departamentos. Hoje, as empresas são empresas de tecnologia em todos os seus processos. Então, algo que a gente precisa considerar é que tecnologia não é mais suporte, ela permeia todas as áreas de todos os processos, sejam processos core, sejam processos orientados ao cliente, processos suporte. Nós, como área suporte à melhoria contínua, ou suporte à estratégia, ou suporte a processos da organização, a gente também deveria ser mais digital dentro desse processo de transformação digital. A gente teve uma mudança importante, né? Que foi essa revolução da IA, que eu vou comentar aqui. Mas o que a gente precisa, em última linha, é entregar resultado. Só que as áreas estão encolhidas, pequenas, enxutas. Tem muita equipe de melhoria contínua que é equipe. É o cara de segurança que cuida de qualidade, que cuida de melhoria contínua e que cuida de processos.
Qual é o time de processo que cuida de melhoria contínua? É exceção um escritório de melhoria contínua nas organizações, pessoal. É exceção o escritório de processos numa organização. Então, quando a gente está falando de resultado, nós, quando a gente está fazendo trabalho em clientes, a gente tem uma diligência enorme em mostrar resultado. E vejam os números. Nós geramos um retorno sobre investimento enorme. A gente está falando aqui de no mínimo 2 dígitos, e a gente fala de ROI de mais de 100 vezes em alguns casos. O investimento que é feito nas equipes de melhoria contínua, conduzindo Kaizens ou projetos DMAIC ou PDCA, rodando Yellow, Green, Black, ou rodando só Kaizen, não importa, a gente aqui tem diferentes modalidades. Todos os clientes onde a gente atua, a gente tem retorno sobre investimento. E claro que é mérito nosso, mas é mérito principalmente da abordagem junto aos clientes. Ou seja, não é uma exclusividade da CETEC. Basta fazer bem feito, basta medir o resultado, basta conectar o programa com a estratégia. Eu nunca vi um programa de excelência operacional que não se pagasse. Eu nunca vi uma turma Greenbelt solta que não se pagasse. Desde que bem feita, desde que seguindo as boas e melhores práticas. Engajamento com alta direção, boa definição dos temas, uso correto das ferramentas estatísticas, suporte, acompanhamento, alinhamento do plano de ação para garantir que as ações sejam implantadas, não só capturar kick wins. O que muda o jogo, pessoal, não se esqueçam, né? A gente fala de cultura, de processos, de fazer as coisas de uma forma gamificada, sexy, divertida, de treinar as pessoas, tudo isso é legal e é importantíssimo. Só que o que muda o jogo da relevância nossa aqui é o resultado. A gente fez uma pesquisa com os nossos clientes, isso está no livro, tá? 93% das empresas têm dificuldade em fazer mais projetos. Tudo bem? Então, quando a gente conversa com os líderes de melhoria contínua, qualidade de processos, você está conseguindo fazer todos os projetos que você deveria com qualidade? Não. Você consegue escalar o seu programa? Não, porque eu não tenho braço. Então, não existe falta de demanda, existe falta de braço. Guardem essa informação. Adicionalmente, boa parte das empresas, 77% das empresas, então não é a minoria, é a grande maioria, tem dificuldade de manter o projeto vivo depois que para de fazer o acompanhamento. Porque é sempre aquela brincadeira, né? Quem é responsável pelo projeto? É o time de melhoria contínua ou é a área de negócios? É uma responsabilidade compartilhada. Mas aqui nesse 77%, o que os líderes estão falando? Ó, quando eu paro de olhar o projeto, ele morre. Então a gente tem um grande desafio aqui. A gente precisa fazer mais com menos e a gente precisa perenizar e fazer com que os projetos tenham mais acabativa. A minha pesquisa acadêmica ela foi exatamente sobre a eficácia dos planos de ação. Tudo bem? E o que a gente descobriu? Que aproximadamente, tudo bem? Somente 40% das ações do plano de ação de um projeto típico de Mike, Green e Black é implantada em até 6 meses após o final do projeto. Repito, menos da metade das ações do plano de ação são implantadas 6 meses após o final do projeto. Então, não é uma discussão metodológica. A gente consegue discutir a causa, a ação, só que a gente não consegue implantar. Por quê? Porque não tem patrocínio, porque é orçamento zero, porque o projeto ele não tem engajamento da alta liderança, porque o projeto é visto como operacional, porque o projeto tem alta dependência de tecnologia e vai entrar numa estrutura de um PMO que vai demorar 45 anos. E, novamente, aqui são reflexões, não são críticas, são desafios que a gente tem nas organizações. Mas eu queria fazer uma pausa para saber se essa pesquisa conversa com a percepção da audiência, Alan, se esses desafios de crescimento e continuidade permeiam aqui a mente do público que está nos ouvindo. Pessoal, fique à vontade, tá? Para abrir aí o microfone,
tá? Ou deixar aí as perguntas de vocês no chat ou as contribuições. É, Gilberto, aqui tem, né, o Alexandre dizendo assim, conversa muito, principalmente o plano de ação. Eu vi também aqui o João colocando que a excelência operacional é um setor em pouquíssimas empresas. É, o Antônio Alves, ele também comentou que acredita que que a melhoria contínua, né, tem muito espaço para crescer, processos mudam e a área de melhoria contínua também tem bastante espaço para crescer e adaptar com estes novos processos, né? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Com Ótimo. certeza, a falta de continuidade e constância dos projetos é enorme. E eu concordo, o Giba, assim, quando você geralmente, né? A gente é muito pautado, o colega falou aí, pelo apagar do incêndio, e aqui eu vou traduzir, eu vou trazer para mim numa leitura, né? É muito pautado pelas ações de contenção. A ação de Sim, contenção, geralmente dentro dos projetos, elas param ali o sangramento, né? São ações que geralmente estão ali no efeito, no máximo ali no modo de falha, e aí você ganha fôlego dentro dos projetos, porque a gente precisa também, claro, né? Tornar a empresa ali mais estável, e aí muitas das vezes você, né? Na grande maioria das vezes, na verdade, você precisa ali conter aquele problema de forma muito rápida, objetiva, trabalhando na grande maioria das vezes, como eu disse, no modo de falha ou mesmo no efeito. E aí isso é munição para que muitas das vezes, mesmo você chegando ali na causa raiz de um determinado problema, as ações de causa verdadeira não sejam verdadeiramente implementadas, né? E aí, quando menos espera, você volta de novo com o problema e aí você vira naquele ciclo vicioso ali, né, de apagar de incêndio. Porque a gente é muito imediatista, e isso eu vejo também, né, nos meus alunos, né, de que trazem cases, né, de aonde trabalho, nas oportunidades que a gente já teve aí de prestar consultoria em algumas empresas, ou mesmo, né, nas empresas onde a gente já passou. Então isso é muito comum, né? Então faz muito sentido tudo que tu tá trazendo, tá? e a pesquisa ela mostra, né? Depois a gente tem outros dados que estão aqui no livro, ah, que de fato, né, a gente está deixando dinheiro na mesa. As ações que a gente deveria implantar são exatamente, você trouxe o ponto, as ações que tratariam as causas raízes. Tanto que uma recomendação que eu dou, dica, separa o plano de ação de plano de treinamento do plano de controle. Você vai ver que não tem ação no projeto. Treinamento é treinamento, não é ação, porque não trata a causa raiz. Uhum. Treinamento é eu vou qualificar as pessoas para o novo processo, baseado no fato de que elas não têm conhecimento sobre como executar o processo com o máximo de desempenho. Eu, nos meus projetos, e eu recomendo isso fortemente para as equipes, não coloca no plano de ação treinamento. Cria um plano específico só de ação de treinamento. Você vai ver que o seu plano de ação já vai murchar. Aí você vai fazer o seguinte: você vai separar o plano de controle, toda ação que é melhoria de controle detectivo e melhoria de controles em geral, inspeção, verificação, ponto de controle, põe no plano de controle. Você vai ver que as ações que tratam a causa raiz são poucas e são aquelas que normalmente não são implantadas. Por quê? Porque, novamente, a gente está dentro de um escopo que a gente tem que entregar resultado com baixo investimento, e a gente sabe que as ações que tratam as causas raízes são ações mais transformacionais. E hoje, cada vez mais, tem uma dependência de tecnologia. No passado, pessoal, o Alan, a gente viveu mais ou menos a mesma época, né? Quando a gente tinha que fazer 5S, e o ótimo livro do Haroldo que fala sobre 5S, quando a gente tinha que fazer o dia da bermuda, a gente mesmo pegava a brocha, a gente pegava lá a cal, e no próprio quinto dia do Kaizen, se fosse o caso, a gente pintava. Não tinha burocracia, não tinha dificuldade. Hoje, em qualquer organização, tem que fazer uma requisição de compras. Ah, mas você não está habilitado a pintar. A gente fazia a organização de layout na mão. Hoje, tudo depende de tecnologia, depende de processos. Então,
Antes, o plano de ação ele estava muito mais na nossa mão. Antes, dava para fazer muito mais com muito menos. Hoje, não dá mais. A gente, obviamente, tem coisas óbvias, tem mato alto, isso continua existindo, mas cada vez mais as ações que tratam as causas raízes, segundo as nossas análises, são dependentes, por exemplo, de tecnologia. Parametrização, automação, integração de sistema, mudança de regra de negócios. Então, como que a gente vai operar para mudar ou melhorar essa relação de dependência? Porque se a gente não entender que esse é o contexto que a gente está inserido, a gente vai continuar fazendo projetinho que entrega plano de treinamento e plano de contenção. Ah, é legal, bonitinho que o pessoal faz lá na melhoria contínua, eles dão certificados lá. Ah, mas eles trouxeram 200 milhões. Não, isso aí é soft saving. Isso aí não aparece no P&L. A gente não pode ser infantilizado pela nossa dificuldade de demonstrar resultado ou de gerar resultado mais transformacional, porque a gente não está criando alianças. Nós precisamos nos envolver mais com o PMO, nós precisamos buscar mais patrocínio e a gente precisa se apropriar mais de tecnologia, tá? Eu vou passar aqui, que essa parte não cabe na nossa discussão, mas eu queria trazer o que que a gente tem feito, tá? Dá para usar tecnologia ponta a ponta. Identificação de oportunidades de projeto, treinamento e capacitação das equipes, execução do projeto, coaching, plano de controle. Tem ferramentas de IA, ferramentas web, ferramentas de mercado, soluções de data mining, process mining. Tem um monte de ferramenta, pessoal, que dá para fazer com que o nosso escritório de melhoria contínua seja muito mais digital, entregue muito mais valor, mesmo com uma estrutura pequena. O que mudou recentemente é que a tecnologia está cada vez mais acessível. Antes, tecnologia era caro. Porque, novamente, a gente chegou à conclusão no início da nossa conversa que a gente é pobre, certo? A gente não tem dinheiro, o orçamento é pequeno, ok? Verdade. As equipes estão enxugando. Só que a gente tem um monte de projeto para fazer e a gente não está conseguindo dar sustentação. Como é que eu desenrolo isso? Por sorte, as tecnologias estão se tornando mais acessíveis. Tem um monte de tecnologia que a gente consegue implementar no dia a dia da excelência operacional que vai fazer com que a gente entregue mais projetos melhor no menor tempo. Isso não substitui o fato, e é um trabalho em paralelo com apoio da alta direção, escolha de bons temas, alinhamento com as áreas que você tem dependência para implantação, jurídico, compras, tecnologia. Você tem que tomar café com esses caras, tudo bem? Para desenrolar os seus projetos. Mas tem um monte de ferramenta. Lembra que eu falei de transformação digital? Todo mundo está transformando digitalmente. Vou fazer uma pausa aqui, Alan. Quem aqui sustenta o programa de melhoria contínua com planilha de Excel? A maioria. Coloca aí no chat, pessoal. Boa parte dos programas de melhoria contínua, qualidade de processos, não tem o ECM, não tem nem o SharePoint, olhe lá. Boa parte dos programas de melhoria contínua nas organizações são controlados com Excel. Qual é a nossa tese? Coloque aí no chat, corrija se eu estiver errado, pessoal. Qual a nossa tese? A gente deixou de fazer melhoria contínua da melhoria contínua. A área de RH está fazendo People Analytics, tem até nome sexy, né? A área de marketing tem todas as jornadas, Customer Experience, CRMs, time de produto, time de TI, todo mundo está se digitalizando. E a área de melhoria contínua? Vocês acham que a área de tecnologia vai bater na sua porta? Oi, Alan, tudo bem? Tudo. Então, estava passando aqui na porta, você quer um chatbot?
para te ajudar a fazer a governança dos projetos com IA, isso nunca vai acontecer. Tudo bem? Ou se acontecer, vai ser raríssimo. Nós, líderes de excelência operacional, precisamos estudar tecnologia, precisamos fazer planejamento estratégico da área de melhoria contínua. E a gente precisa usar tecnologia e digitalizar o nosso escritório para ocupar mais espaço, para ser mais eficaz e ser mais eficiente. Estou postulando, bem? Qualquer área de melhoria contínua que é analógica vai sumir nos próximos 5 anos. Tudo bem? Vai para baixo da manutenção, vai para dentro do RH, vai virar uma iniciativa de treinamento. Se a gente não entrar no jogo do digital com process mining, data mining, com uso de IA, com uso de low code, no code, RPA, todas essas ferramentas, a gente vai ficar para trás. Qual é a nossa proposta? E o que a gente tem visto, né? Deixa eu mostrar aqui. Além da gente ter um ambiente digital de aprendizagem, além da gente ter toda a governança de projetos de forma digital, a gente tem usado ferramentas como Process Mining e Data Mining. Eu consigo acompanhar os processos transacionais em tempo real. Eu plugo essa ferramenta dentro do RP, dentro do CRM, e eu consigo enxergar os processos transacionais, o Shop Floor Control, na minha tela. Eu consigo analisar gargalo, retrabalho, First Throughput Yield, OEE, Lead Time, em tempo real. O que está acontecendo com o meu cliente, o que está acontecendo com a minha peça, o que está acontecendo com o meu pedido de compras em tempo real. É uma ferramenta que está disponível hoje. Você pode adquirir hoje. Dá trabalho? Algum trabalho dá, porque você vai ter que organizar a base de dados, você vai ter que conversar com o pessoal de tecnologia, você vai ter que contratar a ferramenta, plugar a ferramenta. Mas isso aqui é uma torre de controle incrível. Sem contar o Task Mining, que você consegue gravar o comportamento do usuário para enxergar tempos e movimentos para fazer o Lean Office. Novamente, pessoal, eu fiz muito diagrama de espaguete com mapa fluxograma, seguindo o operador na linha com caneta e prancheta. Eu fiz muito trabalho de MTN, cronoanálise, fazendo análise com cronômetro. Isso vai continuar existindo? Sim, mas cada vez menos. Cada vez mais a gente tem que acessar os bancos de dados, a gente tem que conhecer de SQL, a gente tem que conectar os dados para gerar insights, usar modelos preditivos. Porque, do contrário, a gente está ficando para trás. Esse é um exemplo de tecnologia que a gente tem utilizado, chama Crowdalytics. Ao invés de você fazer o espaguete, você pega a câmera e, utilizando machine learning e visão computacional, a gente consegue fazer a movimentação das pessoas. Isso aqui é um exemplo que a gente fez num banco. A gente faz toda a movimentação das pessoas e eu consigo fazer todos os gráficos. Movimentação, tempo de permanência, tempo de espera, número de pessoas. Não dá para competir com o digital, se bem feito. E eu não estou dizendo que dá para fazer tudo isso, eu estou trazendo aqui algumas inspirações para a gente, tá? Para a gente pensar, abrir a mente. Mas alguma dessas batalhas a gente tem que lutar. Seja, cara, eu não vou mais usar planilha de Excel. Eu vou montar um SharePoint decente para gerenciar toda a minha base de conhecimento dos projetos dentro de um repositório. Minimamente para eu poder consultar e fazer reto. Né? Que o primeiro passo seja sair da onde você está para ir para um SharePoint. Quem trabalha aí com Minitab, pessoal? Só uma curiosidade. Todo mundo conhece o Minitab? Já trabalhou, já viu o Minitab? O pessoal conhece? Antônio Legal. Alves, Leandro, Tatiana, eu, quem Ó, eu mais? comecei no Minitab, Fernanda, comecei no Bartolomeu. 14. Tem uma galerinha aí que tá conectada aqui com a gente, Giba, que conhece, tá? Pelo menos aí já até agora umas 12 pessoas. Boa. Moacir,
Romualdo, Anderson Silva, eu acho que tem uma galerinha bacana aí que tá conectada aí com a tua história. Usam sim o Minitab. Minitab, pessoal, eu comecei a trabalhar na versão 14, né? Hoje a gente está no Minitab 18 ou 19? Ô, Giba, contar uma história rapidinho aqui. Você deve ter Pode falar. conhecido, né? Você falou do Minitab 14, eu me lembrei, professor Buchaim. E Puxa aí, ainda. foi um dos meus professores lá na Ford, né? Professor Legal. Buchaim, falava pra gente, no Minitab até porque não tem, tem. Eu tive aula com o Puxain, olha que mundo pequeno. Aham, Que mundo bacana. pequeno. Que legal, que legal. Só para dar um exemplo, pessoal, para quem tem Minitab, tem um monte de função no Minitab hoje. Você consegue fazer machine learning dentro do Minitab, você consegue rodar modelo de rainforest, que é modelo de agrupamento. Você consegue conectar banco de dados SQL dentro do Minitab para fazer carta de controle em tempo real. A gente está usando as ferramentas erradas. Você pega o Excel, joga no Minitab, depois pega o Excel, joga no Minitab de novo. Dá para fazer CEP contínuo no Minitab. É só você conectar no banco de dados. E dá. Estou trazendo um exemplo aqui de coisa que está na nossa mão e a gente não está vendo. E o Minitab já tem funcionalidade que você pega, por exemplo, as cartas de controle, identifica a causa especial e ele já dá um alerta para você no celular. Minitab. Funções que estão habilitadas dependendo do licenciamento que você tem. A gente é parceiro Minitab e o que a gente vê em geral é uma baita subutilização do software disponível. O pessoal tem uma Ferrari e acaba fazendo só lá a análise do básica, né, de estatística e de gráficos. Então, só para trazer alguns exemplos aqui, pessoal, do potencial que a gente tem de ferramentas que podem melhorar a nossa produtividade, a nossa qualidade e a forma que a gente entrega valor para a empresa. Novamente, estou postulando áreas de melhoria contínua, processos que não se digitalizarem vão continuar diminuindo. O que a gente tem visto? Com a digitalização, a gente consegue fazer mais projetos ao mesmo tempo. Porque, me corrijam se estiver errado, colegas, Alan também, a gente faz um projeto, aí a gente fica acompanhando o projeto, a gente começa outro projeto, a gente acompanha o projeto. Como a gente tem um braço limitado, é como se fosse uma senoide, né? Quando um projeto está terminando, você está começando outro, mas quando você começa outro, você para de ver o anterior. É aquele desafio que a gente mostrou, né, de sustentabilidade, né? Por quê? Porque eu tenho o braço restrito. O que a gente tem feito hoje? A gente tem usado ferramentas de IA e utilizado copilotos, e a gente tem treinado modelos para virar suporte em sustentação de projetos já feitos. A gente tem, por exemplo, colocado, né, e a gente faz isso em algumas empresas, a gente sustenta de 50 a 100 projetos com um único black belt de back-office. Por quê? Porque ele tem, dentro da plataforma digital de desenvolvimento do projetos, todo o passo a passo dirigido. Como preencher o Ishikawa. Aí ele vê um vídeo de como preencher o Ishikawa. Se ele tem dúvida, ele fala com o chatbot. Se o chatbot não resolve, abre um chamado para o Black Belt de back-office, que é terceirizado, que é a gente. Ou seja, tem opções para a gente fazer muito mais projetos. Aquela velha brincadeira, né? Eu treinei, o Alan sabe do que eu estou falando. Treinei 20 Green Belts. Esses 20 Green Belts no ano que vem vão virar 10 Black Belts. A empresa tem 20 Green Belts e 10 Black Belts, ou 10 Green Belts e 10 Black Belts. No próximo ano, o que eu faço? Ah, não vamos treinar. Por quê? Porque já treinou muita gente. Então, vamos fazer essas pessoas fazer o segundo projeto. É o maior desafio de quem toca aqui projeto Lean Six Sigma. Fazer com que o pessoal continue fazendo projetos. Por quê?
Porque muito do fazer o projeto tem a ver com o nosso acompanhamento, tem a ver com o treinamento e tem a ver com o desafio da certificação. Você acha que a pessoa vai fazer na área de negócio, sem suporte, sem treinamento e sem o novo certificado, um projeto do nada? É claro que não. Então, o que a gente tem feito? A gente tem colocado essas pessoas que já são formadas dentro do ambiente digital, com um projeto autodirigido, que facilita e reduz o atrito. Pensar simples, né? Lean, que facilita com que a pessoa navegue nesse ambiente para ela fazer o projeto sem dificuldade. Sabe qual o principal motivo das pessoas não fazerem um segundo ou terceiro projeto de melhoria contínua depois que são certificadas? Porque dá trabalho, porque tem que preencher a planilha, porque tem que mandar o relatório, porque você tem que participar do Tollgate do site visit, porque nananana. A gente não percebe, pessoal, mas a gente gera trabalho e às vezes a gente é excessivamente burocrático. Então, o que a gente tem feito? Uma trilha de capacitação que a gente está acompanhando presencial, formando as pessoas, e as pessoas que já foram formadas no outro ano, eu ponho no ambiente digital. A gente não acredita que dá para digitalizar tudo, a gente tem que ter presencialidade. Mas eu consigo colocar essa pessoa nesse ambiente para facilitar ela fazer projetos mais simples. Aqui eu ganho no varejo, aqui eu ganho no atacado. E, novamente, estou reforçando os números. Hoje a gente tem clientes nossos que a gente tem Black Belt de back-office que fica aqui no escritório e que sustenta de 50 a 100 projetos. Espera aí, mas como que um Black Belt faz 50 a 100 projetos? Utilizando ferramentas digitais. O Belt ele vai trabalhar prioritariamente sozinho. Quando tem uma dúvida, abre um call, o Black Belt entra e pau. É totalmente descentralizado, é totalmente assíncrono. Novamente, pessoal, provocando aqui algumas opções do que a gente pode fazer. E por último, um capítulo do livro que é muito importante, Alan, e eu convido o pessoal a conhecer mais, é o Digital Belt. Lembra que eu falei que mais de 50% dos planos de ação ficam presos em TI? Ficam presos em TI. Então, o que a gente tem feito? Com inteligência, alinhando com TI, com todos os cuidados de governança, a gente tem trazido a autonomia para dentro do time de melhoria contínua. Para mim, toda equipe de melhoria contínua deveria ter ou um cientista de dados ou um analista de BI, ou um especialista de automação. Você tem que ter um dev, alguém técnico na sua área, do seu orçamento, para dar vazão para o plano de ação. Ou os seus belts deveriam ter autonomia para colocar o plano de ação em produção, ou prototipar para melhorar a venda. O que é o Digital Belt, pessoal? O Digital Belt é uma formação que ensina os Yellow Belts, Green Belts e Black Belts a transformar o plano de ação em protótipos. A gente usa ferramentas de IA, ferramentas low-code, ferramentas no-code, e a gente ensina o Belt a transformar aquele plano de ação 5W2H em um workflow, em um RPA, em um BI, em um chatbot. A gente ensina ferramentas low-code, no-code de IA nesse curso, zero código, e a gente tem tido resultados incríveis. A gente tem dado autonomia e a gente tem empoderado as pessoas para que elas entreguem o máximo de resultado. É como se fosse uma trilha belt, tudo bem? E a gente vai acompanhando eles, só que no final não tem o 5W2H. No final, eles apresentam a solução. E aí, se o time de tecnologia aprova, põe em produção. Dentro desse processo, tem que fazer toda a arquitetura, toda a documentação. É um processo feito com governança, com segurança da informação, com todo cuidado. E a gente trabalha hoje tanto no ambiente Microsoft, a Power Platform, por exemplo, como a gente trabalha com a Google Suite, Google App Sheet, Looker Studio e tudo mais. Funciona demais. Empoderar os belts
ou empoderar a sua equipe para que não fique dependendo de uma outra área. Ah, preciso fazer um BI, preciso fazer um SharePoint. Traz esse recurso ou forma ele numa formação como essa. Hoje as ferramentas elas estão muito práticas. E para terminar, Alan, com isso a gente consegue evoluir o escritório de melhoria contínua. A gente tem feito isso bastante nesse final de ano. Muitos líderes de grandes organizações nos buscam para fazer o planejamento 2025. E a gente tem um modelo de evolução, tudo bem? E a gente faz esse assessment, e nesse assessment a gente aponta onde você está e onde você poderia chegar. E o que é interessante? Sempre dá para melhorar. Seja com Digital Belt, Process Mining, Data Mining, Crowd Analytics, Python, SharePoint, fora outros temas que têm a ver com engajamento da alta liderança, cálculo correto de ROI, formação de Money Belts, né? O Money Belt é a pessoa do financeiro que vai apoiar e carimbar os projetos, porque às vezes falta o carimbo, né? Ah, gerei um saving de 200 milhões. Quem garante? Não, o cara do financeiro, controle de gestão, foi lá e carimbou. Então eu tenho que ter um aliado lá dentro. Tudo isso faz parte do modelo de evolução que a gente tem proposto. Novamente, a ideia aqui e a viagem do livro que a gente faz é sobre essas reflexões. Essa reflexão que eu estou passando para vocês é a do Lean Six Sigma e da digitalização do Lean Six Sigma, que a gente vê como uma grande tendência, tudo bem? Tem todos os outros universos que têm as suas particularidades, mas o que a gente acredita, eu, Luiz, Márcio, Cetec, é que dá para fazer muito mais e dá para entregar muito mais valor. Não é fácil com os recursos que a gente tem. Considerando o braço, a equipe e o orçamento que a gente tem, não dá. Por isso que o nosso convite é fazer um planejamento estratégico, engajar as lideranças e começar a utilizar a tecnologia para mudar o dia a dia, a gestão da rotina das equipes de melhoria contínua. Alan, obrigado pelo espaço. Não sei se como que a gente está aí do cronograma, mas foi o que eu tinha preparado e fico à disposição aí para abrir para perguntas, enfim, questionamentos. Estou aqui à sua disposição. Muito bacana, Gilberto. Giba, se tu puder parar agora de compartilhar, aí eu acho que a gente. Ótimo. E aí eu acho que tu. Boa, beleza. Muito provocador, Alan? Ou faz sentido? Não, eu acho que faz muito sentido, sabe? Me trouxe aqui algumas reflexões, porque geralmente, né, a gente tem aquela ideia de que boa parte das empresas, né, tem tentado trazer. E eu acho que eu vi, inclusive, uma das tuas postagens, não sei se agora estou na dúvida se foi tua, que colocava algo no sentido de que quando a gente olha, né, assim, para muitas das empresas que ainda tem um mato muito alto, como a gente diz, ou seja, muitos problemas, né, uma série ainda de possibilidades de você atuar com o Lean, que você pode sim fazer ainda aquele básico bem feito, né? Só que ao mesmo tempo a provocação que tu me traz, eu acho que ela é muito pertinente no sentido de que eu também não posso esperar muito para começar a me digitalizar e começar a incorporar algumas tecnologias que podem inclusive facilitar o nosso trabalho, como tu trouxe para trazer a oportunidade de trabalhar com mais frente de trabalho ao mesmo tempo, né? E aí a reflexão que eu fico assim é, Giba, qual seria talvez o ponto de equilíbrio ou ponto ali de inflexão que eu começo a observar e digo assim, cara, ou já é agora, né? Eu preciso não só olhar para o mato alto, mas olhar para o mato alto olhando também para um processo de digitalização e trazer essas tecnologias que podem ser incorporadas dentro dos processos de melhoria, dentro da excelência operacional, porque é fato, né? A gente utiliza muito ainda o Excel, aí já começa-se sim migrar aí para o Power BI, migrar para o SharePoint,
mas ainda de uma forma muito ali, né, incipiente, de uma forma ainda muito lenta, né? As pessoas ainda não estão muito preparadas, a gente ainda está se adaptando, não existe o investimento como tu trouxe. Onde é que é o ponto de equilíbrio ali? Como é que a gente, né, starta esse processo e começa a fazer essa virada da chave? Quando a gente está fazendo a sopa, a gente não pode, quando, né, toma a sopa, deixar todo o recheio, né, no prato e só tomar a parte líquida, né? Acho que qual a nossa percepção? Existem alguns sinais de que a gente está perdendo relevância. Ah, não precisa mais fazer apresentação executiva. Não precisa mais fazer alinhamento com a aula da liderança. Não, os temas vocês definem. A gente vai percebendo a perda de espaço nas organizações quando a gente perde fórum da alta liderança. Então, o primeiro ponto de atenção que eu sugiro é essa reflexão sobre quais cadeiras que a gente está sentando e com quem a gente está conversando. Se o time de melhoria contínua deixa de fazer parte dessas discussões, que seja bimestralmente, trimestralmente, mas se você não discute mais tema com o C-Level, se você não faz parte de uma reunião de planejamento estratégico, se você não é envolvido nas discussões metodológicas, se você não consegue fazer mais apresentação gerencial, se você não tem mais um KPI que é apresentado numa reunião diretiva do comitê, são sinais de alerta grandes, né? E a gente vai se acostumando porque a gente acha que é terra dominada, né? Ah, o pessoal já sabe que é linha, não preciso fazer de novo isso. Precisa. A gente deixa de fazer coisas muito bacanas. A gente deixa de fazer evento de abertura, a gente deixa de fazer evento de certificação. Essas coisas são importantes. Endomarketing, a gente deixa de fazer o jornalzinho. Pode parecer um monte de coisinhas bobas, mas na soma a gente vai perdendo espaço, Alan. Então, para mim, um ponto de atenção, e aí eu vou à sua pergunta, que é o ponto de equilíbrio, é quando você começa a não participar das conversas importantes. E a gente deveria participar das conversas importantes. Você fica excessivamente operacional, você fica Uhum. excessivamente no dia a dia, você fica excessivamente na contenção. Isso é um. Dois, a gente não vai abrir mão de fazer o simples bem feito, né? E eu entendo que a proporção ela vai aumentando. Não deveria ser só pensar em coisas transformacionais, né? Só em projetos estruturais. Eu entendo que começa com 80-20. 80% pagando a conta, matando o mato alto, fazendo bons kaizens, e aí você vai começar a pegar alguns projetos mais estruturantes, alguns projetos que são mais relevantes, e você vai começar suas iniciativas de digitalização que justificam estar dentro desses projetos. Então, a gente chama isso de estratégia sanduíche, né? Você tem o bottom-up, que vai continuar acontecendo com PDCA, Yellow Belt, Kaizen, e você tem que ter o top-down. O bottom-up é atacado, muito projeto com saving pequeno. Então aqui você tem que ter gestão da rotina, quantidade, cultura, engajamento, processos. De cima para baixo, bicho, tem que ser poucos projetos sniper. E aí é o projeto que você, a gente é o Black Belt, para começar. Você não vai terceirizar. Então, eu vou fazer esse projeto, né? Porque às vezes a gente vai delegar e fica só numa visão. Tem muito Black Belt que não faz mais projeto. Fica só delegando o projeto para Green Belt. Não, esse projeto é meu, eu vou fazer esse projeto aqui. Você vai colocar a mão na massa porque você vai entregar. Qual é o meu ponto, respondendo a sua pergunta? A gente deveria começar assumindo a responsabilidade por projetos estratégicos a partir das estruturas que a gente tem, e somos nós mesmos. E aí começar a ganhar espaço. Você tem que começar a subir nas cadeiras e criar as alianças. E pedir investimento. Fala, chefe, ó, não dá. Tá vendo? A gente tá fazendo o projeto lá, é tudo em Excel, não dá. Se a gente não sobe essas conversas, a gente vai ficar chorando atrás de orçamento e não vai ter. Eu acho que é bem por aí mesmo, Giba. Eu costumo dizer assim, até para os meus alunos, né, quando a gente está no processo de formação de Belt, eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito nessa trajetória é que nós somos líderes de nós mesmos,
né? Eu digo, costumo dizer isso, cara, você às vezes não atua ou tem uma posição executiva, uma posição de liderança dentro da tua organização, mas no momento que tu entende que a responsabilidade daquele projeto de conduzir aquela equipe, né, com aquele propósito de resolver um determinado problema ou desenvolver um novo produto, desenvolver um novo processo, é tua responsabilidade, tu passa a ser líder de um projeto, líder de uma equipe, líder de você mesmo, e é tua responsabilidade fazer esse cascateamento de volta, né, para trazer justamente para essa oportunidade que a Sim, empresa muitas vezes sim, está deixando de enxergar. Eu acho que é muito por isso daí, muito por esse caminho também, sim. né, de você justamente dizer assim, cara, eu estou fazendo aqui, existem vários projetos, eu estou delegando alguns projetos, mas esse projeto eu entendo que existe oportunidade dentro da lógica do 80-20. Esses 20% aqui eu vou conduzir, eu vou trabalhar e eu vou ser o responsável de enxergar nele uma oportunidade de digitalizar, de trazer novas tecnologias, de trazer novas informações, de acelerar os resultados e levar para a diretoria e fazer os alinhamentos que precisam ser feitos, né, com a nossa gerência, com os nossos diretores, para demonstrar realmente que o resultado, através desse método, através desse processo, ele é sustentável, né, e ele é mais rápido, né? Eu acho que é muito nessa linha. E acho que tem um elemento que é fundamental, né? Uma vez que a gente vai se tornando mais estratégico, que é a nossa expectativa, novamente, um coordenador de melhoria contínua deveria virar gerente de melhoria contínua. O gerente de melhoria contínua deveria virar um diretor de transformação do negócio. Porque às vezes o profissional ele olha para o lado, ele fala para onde que eu vou crescer na carreira. Então a cadeira de melhoria contínua ela fica aqui quase que transitória, porque existe uma percepção de teto, mas o jogo que tem que ser jogado é como é que eu faço para essa cadeira virar uma cadeira mais estratégica. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Um ponto que você trouxe que me soou uma lembrança, eu costumo dizer para os meus alunos, e acho que esse é um ponto importante, eu continuo dando. Eu sou Black Belt certificado, eu sou Master Black Belt certificado enquanto eu faço projetos. Ah, eu sou Master Black Belt certificado em 1900 Guaraná com rolha. Quanto tempo você não faz o projeto? 10 anos, bicho. Você não é Master Black, você não é Black Belt. O Black Belt tem que continuar ativo. Então, assim, tem que ter o projeto que é meu, tem que ter o projeto que é seu. A gente às vezes fica delegando muito para equipe e, assim, qual o projeto que você vai entregar o resultado e você vai demonstrar que é relevante? Cuidado para não se perder dentro do corporativo também. Eu sei que é desafiador, mas a gente tem que continuar no Gemba. A gente tem que continuar no Gemba. É isso mesmo. Ô, Giba, vou pedir licença agora. Deixa eu Por projetar favor. aqui. A gente já está. São 20 horas e 34 minutos. Eu vou agora colocar aqui o link do nosso sorteio. Então, vou colocar aqui o link do Forms. E a senha, vocês vão ver lá que basicamente é o nome e o telefone de vocês e uma senha. A senha vai ser 2034, tá? Coloquei aí um link no chat e vou projetar também um QR Code para que vocês preencham aí o Forms. E aí, logo em seguida, a gente já vai fazer o sorteio. A gente vai dar aqui alguns minutinhos, tá? Lembrando que hoje nós vamos ter 2 livros sorteados. O Guia de Implementação do 5S, do mestre Haroldo Ribeiro. Você irá receber na sua casa, com a dedicatória direto lá do mestre Haroldo Ribeiro. O Haroldo estava com a gente aqui, tá, Giba? Há pouco tempo. Deixa eu ver se o Haroldo ainda está por aqui. Que legal, uma honra. Ah, o Grande Haroldo Haroldo. tá por aqui ainda, tá? Haroldo, Ah, super parceiro, Gibas, que já vem acompanhando aqui. professor O Haroldo, Haroldo, tudo se ele bem? tiver depois Que honra. podendo falar, Você ele vai falou, dizer o seguinte: eu você não falou perdi muita ainda um besteira. workshop. São 12 semanas que a gente vem fazendo os workshops, e o Haroldo foi o primeiro palestrante que esteve aqui com a gente, né? E continua aí nessa parceria. Tá aí o Haroldo, Haroldo, olha só o Haroldo aí. puxa minha orelha, hein? Você pode me dar bronca aqui, por favor, você tem autoridade. E teremos também um livro do Giba, né? O Multiverso Lean. Então tá aí o QR Code, pessoal, e o Forms. Eu vi que tem umas 2 perguntas aqui, Giba, e aí enquanto a galerinha vai Bom, aí respondendo, já 19 pessoas responderam aí, o Forms que já já legal. a gente faz o sorteio.
teve aqui alguns comentários, tá? Deixa eu ver aqui. Em algum momento, o João falou o seguinte: mas para que isso realmente funcione, se tratando de sustentabilidade dos projetos, é a maturidade das equipes, né? Pelo menos é a nossa realidade hoje. Então, fala sobre maturidade de equipe. Fala um pouquinho para a gente aí, ô Giba, qual é a tua visão nas equipes de excelência operacional com relação à maturidade, né? A gente fala muito sobre a formação Lean Six Sigma. Eu, particularmente, sou um apaixonado dessa união entre o Lean e o Six Sigma, né? Da formação de belts. Mas aí tu trouxe também, por exemplo, que, né, você cada vez mais trazer cientista de dados, uma galera ali que consegue trabalhar com Python, com programação, né, trabalhar é, com a ciência de dados como um todo. Seria muito importante dentro das equipes de excelência operacional. Qual é a tua visão sobre essa história da maturidade aí de equipes? Ótimo. A gente, cada vez mais eu tenho refletido sobre isso como gestor e acompanhando os nossos clientes ao longo desses últimos tantos anos. A gente coloca muito peso nos indivíduos e pouco peso nos processos. A gente deveria pressionar mais os processos e para depois, eventualmente, né, pressionar os indivíduos. Eu acho que a falta de maturidade, acho não, né, a gente sabe disso, a falta de maturidade na sustentação de projetos de melhoria de qualquer natureza tem muito a ver com falhas na definição da gestão da rotina. Então, a gente muitas vezes constrói um plano de ação sem redesenhar o to be, sem fazer uma gestão da rotina desse novo processo. Então, é como se o 5W2H, o plano de ação, magicamente virasse um novo processo. Sim. Então, também tem falhas importantes na definição da gestão da rotina do to be. E, novamente, né, abordagem em linha, eventualmente o to be vem antes, né, porque a gente cria o inspiracional do VSM, ou o to be ele é criado com base no plano de ação, né, uma abordagem mais do DMAIC. Mas, de qualquer forma, a gente não tem feito um bom desdobramento e uma boa gestão da rotina do to be para que as pessoas absorvam. E aí tem uma falha de gestão da mudança. Dado isso, eu entendo que depois a gente pode discutir engajamento, maturidade, competência. 99% das pessoas nas mesmas condições cometeriam os mesmos erros. E a gente trata a mudança de processo como se fosse qualquer coisa. Eu acho que falta uma disciplina profunda em termos de construção de melhores processos e de entrega desses processos de uma forma mais formal. Por quê? Porque quando a gente está... Normalmente, quando eu vejo os líderes de melhoria contínua, Black Belts, Master Black Belts, quando ele viu que o projeto entrou no Improve, ele já está abrindo outro projeto. Ele falou, isso aqui já... Plano de ação já não é comigo, bicho. Plano de ação é da área. Então, nós, como líderes, eventualmente, ou a equipe, acaba perdendo o foco exatamente nessa fase crítica, que é quando os projetos perdem tração. E é um momento onde a gente deveria dar muita atenção na gestão da rotina e na garantia de aderência. Aí sim, a gente pode discutir maturidade. Legal. Tem mais duas perguntas aqui, Giba. Uma é deixa eu ver aqui, do Romualdo. Romualdo, ele pergunta, Giba, existe algum segredo para ter sucesso com a implementação do Lean Six Sigma em uma empresa de gestão familiar? Como convencer a alta gestão para serem os stakeholders? Ótimo. Não tem receita mágica, né? Existem boas e melhores práticas. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Boa prática é aquela que ainda não está consolidada e você ainda consegue adaptar e você tem que colocar dentro do seu contexto. Melhor prática é algo que está muito consolidado. Você tem paper, você tem norma, você tem guias, você tem livros publicados, né? O Lean Six Sigma, qual que é o nome dele, Alan? Haroldo? Foi, deixa eu ver, o Romualdo. Romualdo. Romualdo, existe uma norma de Six Sigma, tá? É a ISO 13053 e a ISO 18404. Então, existe uma norma de como implementar o Six Sigma. Tá? Six Sigma, tá? Do sistema GE, tá?
Vale a pena consultar. Eu até escrevi um artigo, acho que no livro eu trago uma referência à norma, mas existem umas boas práticas que você pode pegar porque já estão, inclusive, em ISO, tá? Que a gente acaba não conhecendo. Mas como dica geral, para engajar a alta liderança, você tem que conversar na linguagem deles. E você precisa deixar claro que o projeto é deles também. Então, fazer uma conexão com a estratégia, trazer um resultado que seja tangível, não prometer, entregar mais antes de prometer, né? E em empresa familiar, eventualmente, você tem questões hierárquicas e questões de egolatria, né? Muito proeminentes. Então, é dar luz para esses stakeholders. Uma boa ferramenta que você pode utilizar é um mapa de stakeholders, que você vai ver quem é resistente, quem é apoiador, quem é aliado, e criar uma estratégia de comunicação efetiva. Tá? Tende a funcionar. Bacana. O Alexandre Pinheiro Vaz, ele pergunta o seguinte: como você enxerga a união entre as áreas de melhoria contínua e VMO para empresas que têm ou almejam ter essas áreas? Value Management Office, tá, pessoal? Para quem não conhece a letrinha do VMO, é uma ressignificação do PMO. E, na verdade, pessoal, o PMO sempre foi VMO. Tá? O Project Management Office sempre foi responsável por entregar valor. A questão é que, eventualmente, ele ficou muito orientado à gestão do projeto em si e não à entrega de valor. Então, mais do que uma mudança significativa, o VMO é relembrar da importância do PMO, tudo bem? Então, não tem nada que já não seja bem descrito pelas boas e melhores práticas, por exemplo, da PMI. Mas, normalmente, essas áreas não estão integradas, porque o PMO corporativo ele tem de olhar mais projetos e não só projetos de melhoria contínua, mas você tem que ter um dot line. Você tem que ter um caminho crítico muito bem definido. Como que as ações daqui sobem para cá? Que tipo de análise que eu tenho que fazer para você estar confortável em bater o bumbo? Como que eu priorizo? Então, não necessariamente integração, mas uma forte conexão, tá? Principalmente se o PMO é o que gerencia o budget dos projetos e gerencia os projetos numa esfera mais estratégica. É importantíssimo você ter esse dot line, essa linha pontilhada para fazer com que aconteça. O PMO pode ser um grande aliado aí para bater o bumbo, principalmente no pós-control. Legal. Mais uma pergunta aqui. A gana do imediatismo e até o ego por estar na vitrine pode acarretar numa busca somente dos quick wins, como trazer a consciência do ciclo completo para a alta gestão. Novamente, é aquilo que a gente discutiu aqui, acho que reforço. Se o seu projeto de melhoria contínua de qualquer natureza não está criando um novo processo, você só está fazendo melhoria cosmética. Se a saída do seu projeto não é um to-be, você está colocando controle no as-is ou você está treinando as pessoas partindo da premissa que é só falta de competência e consciência sobre o processo que está bom. Novamente, pessoal, se você não muda o processo, significa que o processo está bom. Então, se você não sai do outro lado com um to-be, você está falando o seguinte: não, o processo está bom, a gente só esqueceu como fazia. Ou o processo está bom, mas na verdade a gente vai colocar mais controle, que é aumento de custos. Então, a gente precisa chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Uma verdadeira transformação, quando a gente fala de melhoria contínua, é entender que os modos de falha associados ao paradigma do processo existente precisam ser substituídos e eliminados através de uma mudança do processo. Essa é a característica de um problema de causa comum, certo? O problema de causa comum é um problema sistêmico que está associado principalmente à estrutura do processo. Não é melhoria cosmética que vai reduzir variabilidade de causa. Você tem que repensar o processo. E tem muito projeto que não tem melhoria de processo. Tem aumento de controle e treinamento. Então, volto àquela minha sugestão, separa plano de ação, plano de treinamento e plano de controle. Você vai ver que não tem plano de ação. Boa. E para a gente ir para o nosso sorteio, a última pergunta. Giba, em qual parte da estrutura organizacional você acredita que a área de excelência operacional deveria estar ancorada? Ótima pergunta. Na área que ela tiver patrocínio e que ela tiver a visibilidade necessária.
Eu vejo ótimos programas de melhoria contínua em operações, em finanças, em indústria. Já vi no RH, inclusive, tudo bem? Com um olhar mais de T&D. Ela pode estar em qualquer área, desde que ela tenha o devido apoio, a devida atenção, e ela seja tratada de uma forma não só operacional, de uma forma tática e estratégica. Então, que não é muito triste isso, né? A gente vê às vezes, ah, fica com a melhoria contínua e vai para lá e fica para cá, parece que é um cachorro sem dono, né? Mas eu tendo a entender, para não ficar em cima do muro, que as áreas que são mais orientadas a resultado e a qualidade são as áreas que facilitam a gente conseguir implementar as ações. Numa área de RH, eventualmente, você vai conseguir trabalhar mais os quick wins. Mas, novamente, depende das particularidades, porque eu já vi programas de RH com alto grau de patrocínio e que tem diretores que transversalmente fazem grandes apoios. Então, depende muito, mas, em geral, há áreas de finanças, áreas de controle de gestão, áreas de operações. Ô, Giba, eu acho que talvez tu trouxe aí na tua fala, eu queria fazer um complemento. Eu já citei aqui, provavelmente você também conhece, né? Eu já citei aqui em outras lives, o professor Abel Ribeiro de Jesus, Sim, sim. da Bahia, né? Ele fez um estudo, inclusive a tese de doutorado dele, né? Estudou ali mais de 100 empresas, no processo de implementação aí do Seis Sigma, e ele traz é, uma série de evidências, né? Ele até coloca lá 20 projetos que foram desenvolvidos através da formação de Green Belts. A princípio estava lá uma estimativa de ganho financeiro na ordem de 5 milhões e os projetos acabaram trazendo 9 milhões, 700 e poucos mil, né, reais aí de retorno, né? E aí, dentro desse estudo, ele traz que o principal fator de sucesso de todo esse programa da implementação está o patrocínio da alta direção. E aí, eu acho que nessa leitura que eu estou querendo fazer agora essa conexão é que eu concordo muito com o que tu trouxe, né? Que você fazer a área de melhoria, independente de onde ela esteja, tem que ter o patrocínio das pessoas que acreditam no estado do to be muito melhor do que o estado atual, através dos processos de melhoria, né? Então, é muito desclaro, as afinidades dentro da área da qualidade, as afinidades dentro, né, da própria área da excelência operacional, da área de finanças, porque quando a gente fala de projeto Lean Six Sigma, você tem que trazer retorno Sim, financeiro para sim. as empresas. Então, não tem como, né? A área de custo, claro que as afinidades, elas trazem, né, esse grau de importância. Mas eu entendo que se tiver um patrocínio, se as pessoas acreditarem, a gente for líder de nós mesmos, acreditar naquele processo, eu acho que isso faz uma diferença, talvez, muito significativa. Faz sentido Eu isso, fico em Giba? cima do muro, porque depois é até interessante você me passa esse paper, vou fazer questão de ler, mas eu fico em cima do muro porque por mais que a gente tenha de fato essas afinidades, como você bem trouxe, acho que esse é o termo correto, a gente tem casos e casos onde não necessariamente está nessa área onde tem mais afinidade, o programa Sim, roda bem. E sim. outras áreas que está no lugar certo, só que não tem patrocínio, não adianta nada. Então, é muito dessa questão do apoio do momento, né? O Sim, principal fator de crescimento ou decrescimento de iniciativas em qualquer organização é o olhar da alta direção. isso mesmo. Giba, já caminhando agora para os Ficou finalmente, eu vou legal? projetar novamente aqui, tá? E aí, pessoal, só vale ganhar quem estiver aqui presente, tá? Nós estamos ainda com 24 pessoas, chegamos aí a um pico de, se não me falha a memória, 39 pessoas conectadas, então estamos aí com 24 pessoas na nossa audiência até Que o legal. finalzinho do nosso workshop. Eu vou usar aqui uma forma bem tradicional, então 19 pessoas fizeram aí a sua inscrição no Forms, tá? Então a gente vai vir aqui do número 2 ao número 20 e eu vou usar aqui um sorteador bem tradicional, do número 2 ao número 20. Primeiramente, nós iremos sortear o livro Guia de Implementação do 5S, do mestre aqui Haroldo Ribeiro. Que legal. Você receberá aí na sua casa com a dedicatória
Essa aqui, ô Giba, tem a dedicatória do Haroldo para mim, tá? Sempre eu gosto de Ah, falar, que legal. é um Eu quero- carinho. E a sua também vai ter a dedicatória aí de quem ganhar, beleza? Combinado? Só tá faltando o nome aqui, já tá assinado. Boa. Então, vamos lá. O primeiro vai ser aqui do guia de implementação do 5S. Do número 2, deixa eu conferir, do número 2 ao número 20. Isso mesmo. Então, livro. Ganhador, número 10. Número 10 aqui é Número redondo, hein? João Paulo dos Santos. João Paulo tá aí com a gente ainda, João Paulo? Que legal. Fala no chat aí, ou João tá aí, João Paulo. E pelo que eu tô vendo, ele é aqui de Fortaleza. Boa, Ó, maravilha, beleza. João Paulo, você receberá, tá, o livro aí do mestre Haroldo Ribeiro, que tá aí com a gente, participando também. Ele tá dizendo que foi meu aluno aqui do Black. Ah, beleza, bacana, João Paulo. Bom saber que tu tá aqui com a gente. Obrigado aí pela presença. Beleza, e tá aqui o mestre Haroldo Ribeiro aí, tá? Já prepara aí, Haroldo. Te mando. Ainda hoje vou entrar em contato com o João Paulo para pegar o endereço dele. E o Legal, então, próximo? Alan. Obrigado. Parabéns aí, João Paulo. Grande abraço para você, meu amigo. E o próximo agora é o do Giba. João Paulo já não vale mais. Vamos gerar aqui um novo número. Ainda do número 2 ao número 20. Número 3. Número 3 é o Felipe Feitosa. Felipe Feitosa tá aí com a gente? Felipe acho que o Felipe Feitosa, saiu. O Felipe foi meu aluno. ele tá aí? O Felipe foi meu aluno no Green, no Black e agora no Master. Ah, bacana, Ô, Greg, show de bola. Felipe, Tá aí. você ganhou um livro essa semana, não ganhou, não? Olha só, rapaz. Vai ganhar dois? Ah, Eu ele tô ganhou o achando que o livro Felipe vai ontem, ó. doar. Eu dei o livro pra ele Sorteia ontem. novamente. Boa, olha aí. Obrigado, Felipe. Então vamos lá, vou fazer aqui um novo sorteio. Vou projetar Legal, Felipe, que você novamente. tá aí. Um forte abraço, querido. Parabéns aí pela certificação Master, viu? Você merece. Vamos lá, parabéns, Felipe. Então vamos gerar aqui um novo sorteio. Pá, que o Ah, tá carinha travando. agora não tá. Travou. Voltar de novo aqui. Felipe, quando você lê, eu quero a resenha, hein? O que você achou do livro, hein? Boa. Sorteador aqui deu pau. Deixa eu ir para uma outra aba, pessoal. O pessoal gostou? Perguntar aí no chat se o pessoal gostou do bate-papo, se foi legal. Primeira vez que eu participo falando, espero que não seja a última. Deixa eu ver aqui se já voltou. Pronto, o sorteador tá voltando de novo. Deixar ele preparado aqui. Rapaz, eu não sei se é a minha internet, a conexão, mas hoje eu quase ficava na mão, viu, Giba? Quando eu fui conectar, mandar o link aqui pro Giba. Você vê que eu caí. Hoje tá. É Halloween. É isso, é Halloween. Vamos lá, vou sortear de novo na presença aí de todos. Gerado, número 2 ao número 20. Número 11. Boa, beleza, agora deu certo. Então, deixa eu ver aqui quem é o número 11. Número 11 é o Bartolomeu Flor de Santana. Ah, Bartolomeu beleza. tá aí com a gente? Bartolomeu? Opa, tá aí com a gente, já respondeu no chat. Bartolomeu Júnior.
Parabéns, Bartolomeu. Receberá aí o livro do Giba com a dedicatória. Giba, estamos caminhando agora para os nossos agradecimentos, a despedida. Então, mais uma vez, agradecer a todos que ficaram aqui com a gente conectados desde as 19 horas, né? Então, quase 2 horas aqui batendo esse papo. Particularmente, Giba, te agradeço demais. Eu acho que é muito aprendizado. É sempre muito bacana quando a gente tem pessoas como você que conseguem, né, transmitir para a gente um pouquinho do teu conhecimento e um pouco da tua visão. Eu acho que é o nosso papel também, né, trazer um pouco dessas experiências e trazer um pouco dessas oportunidades, né, de fazer essas conexões. Eu sempre digo, aproveitem, pessoal, aproveitem para fazer aí network, fazer conexão. Giba, muito obrigado. Alan, primeiro, fico feliz de estar contigo, com o professor Haroldo, com alunos e colegas da trajetória. A gente, antes de qualquer coisa, é um eterno aprendiz e entusiasta. A gente é evangelista, né, da cultura de melhoria contínua, da forma de pensar mais científica e metodológica. E estou à disposição para passar pelos outros multiversos. Parabéns pelo que você faz. A gente sabe que é retribuir para a sociedade um pouco do que você recebeu. E conte comigo nessa jornada. O que você precisar, meu irmão, estou à disposição. Espero que o pessoal tenha algum insight, alguma reflexão. Espero que tenha ajudado de alguma forma, que é um pouquinho do que a gente tem pensado sobre os desafios da melhoria contínua. Bacana. Pessoal agradecendo aqui, tá, Giba? Foi uma aula na pós da IPOG. Ele é fera. Grato e parabéns ao Giba. Boa noite, pessoal. Muito bacana, muito provocativo. Aprendi muito, o Haroldo Ribeiro aqui colocando. Obrigado, excelente, Giba. Agradeço pelo conteúdo. Muito feliz por ganhar seu livro. Muito bom. É isso, pessoal. Giba, forte abraço. Muito obrigado. Muito Fica com obrigado a Deus. todos. Boa noite. E até a próxima terça-feira, pessoal. Tudo de bom. Até Amém. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Alan.